voltando do nosso rápido intervalo com a já famosa colinha, que é a materialização das nossas pesquisas e que gentilmente os nossos amigos espirituais fazem chegar até nós. Como sempre, eu só tenho que agradecê-los pela oportunidade que eles nos dão de estarmos aqui reunidos, estudando a obra de Allan Kardec, respondida pelo Espírito da Verdade, e ainda com os nossos amigos espirituais, contribuindo para que o material fique contento, para que possamos estar reunidos e tendo esse vasto comentário feito por eles. Para dar início, olha, a pergunta 674 e 675, elas são muito parecidas, então eu juntei as duas. Os comentários farão parte tanto da 674 quanto da 675. Não custa lembrar, após a Magneide nos brindará com o encerramento da noite, com as suas observações, vibrações e oração final. Depois, na próxima semana, nós teremos a nossa companheira Bárbara com Desobsessão de André Luiz e depois a Juliana Vidal com a obra Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica de Joana de Ângeles. Então, em algum mês, quando nós tivermos aí 5 terças-feiras, como será o caso de outubro, aí a última nós faremos aí, algum dos companheiros voltarão. Senão sempre passaremos a ter uma semana o Gino, uma eu, uma Bárbara e depois a Juliana, tá? Com 4 obras diferentes. O Gino com o livro dos médiuns, dando a sequência, eu com o nosso famoso bom velhinho, o livro dos espíritos, Desobsessão de André Luiz e Espelho da Alma, uma jornada terapêutica. Esse aqui é o nome mais longo, eu ainda vou me adaptar, de Joana de Ângeles. Bom, vamos dar início. A pergunta 674 nos fala o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a 675, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Materialização. Muitas vezes, quando falamos a palavra trabalho, dá a impressão de ser um fardo, não é? Hoje eu vou trabalhar. Então vamos às definições. A palavra trabalho deriva do latim tripalium ou tripalus, que significa 3 paus. Tripalium era o nome de uma ferramenta de 3 pernas usadas para imobilizar cavalos e bois para serem ferrados, e também um instrumento de tortura usado contra escravos e presos. O termo tripalium também era usado para designar um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes com pontas de ferro, que os agricultores usavam para bater no trigo, no milho, para rasgá-lo, desfiá-los, coisa do tipo. O termo tripalium gerou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Por extensão, trabalho. Passou a significar aquilo que fadiga ou provoca dor. Eu gosto muito, em muitas oportunidades, usar a palavra tarefa, mas seu significado é qualquer trabalho manual ou intelectual que se faz por obrigação ou voluntariamente. Temos também atividades, faculdade ou possibilidade de agir, de se mover, de fazer, empreender coisas. Mas qualquer um dos termos que até podemos empregar, necessitamos sempre, será usado e terá o resultado através de alguma ação. Então, podemos usar trabalho, tarefa, trabalho, tarefa ou atividade. Mas todos, sempre haverá necessidade de uma ação. Um mentor. O trabalho, sendo lei da natureza, constitui uma necessidade de todos os povos,
sendo o sustentáculo de todas as civilizações do mundo. O próprio corpo humano, essa máquina divina, em todas as suas particularidades, é exemplo nobre de movimentos rítmicos, operando em seu conjunto o despertamento de novas forças que buscam o mais além. Interessante, a ciência sempre nos mostra que nada existe inerte, tudo se movimenta, tudo trabalha. Por exemplo, os átomos, as constelações, do mais simples ser até os anjos, todos temos obrigação do trabalho, como atividade para a sobrevivência, como para a nossa evolução, juntamente com o progresso estabelecido por Deus. Perdão, senhores. Miramês, convém que todas as criaturas não se esqueçam dessa lei maravilhosa, que é a lei do trabalho com amor. O homem não deve somente visar os interesses passageiros, mas sentir e se esforçar para cumprir seus deveres, favorecendo toda a humanidade. Se desejamos trabalhar, façamos com alegria, sem esquecermos a perfeição e o amor. A felicidade em nossos caminhos exige que trabalhemos constantemente. É aquela velha máxima, né? Tudo que for fazer, senhores, tudo, exatamente tudo, façamos sempre o melhor. Trabalho, atividade, tarefa, como gostarmos de designar, mas tudo tem que ser feito com maior amor, com maior carinho e dedicação. Se tivermos que lavar a louça de casa, que façamos da melhor forma possível. Vamos cozinhar, que cozinhemos com maior prazer, com maior amor nesta atividade. Se vamos limpar a casa, se vamos lavar os banheiros, varrer o quintal, tudo feito sempre da melhor forma. Quando nós adentrarmos aos nossos locais de trabalho, onde vamos ganhar o nosso pão, agradecer a oportunidade de estarmos empregados, de estarmos trabalhando e sempre se dedicar e fazer da melhor forma. Já pensou? Geralmente passamos de 8 horas para mais no nosso local de trabalho. Se isso se tornar um fardo, for uma ferramenta de tortura, vocês imaginem ao final do dia, ao final da semana, ao final da jornada da nossa vida, com esse fardo, achar isso um fardo. Não, senhores, Deus nos dá o trabalho para evoluirmos, tanto material quanto espiritualmente. Tá? Graças ao trabalho, podemos estar na nossa casa de oração. Graças ao trabalho, temos um aparelhinho chamado celular que estamos nos conectando. Graças ao trabalho, temos uma rede móvel, a internet, que nos conecta. Tudo basta do trabalho. Não só esse trabalho que imaginamos para levar o pão para a nossa casa, né? Mas quem fez, quem desenvolveu, teve um trabalho, uma tarefa, uma pesquisa e tudo mais. Aquela coisa. Se a gente fizer a nossa tarefa, a nossa profissão e ainda pudermos ser remunerados, é uma bênção, né? Bom, vamos voltar aqui. Da elevada esfera espiritual. O trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe ou precisa saber. Pensar é trabalho, e saber pensar é de ordem divina. Falar é trabalho, e saber falar é de grande valor espiritual. Enfim, tudo o que existe pode ser alvo de trabalho, que possamos fazer bem o nosso trabalho. A civilização sempre mostra que o trabalho é essencial ao nosso crescimento, tanto no plano material quanto no espiritual. Quando queremos algo material, temos que gerar os recursos para isso. Mesmo aquele que já tem muito porque gerou. Mesmo que tenha recebido como herança, tem que conservar. Isso se faz de várias formas, como por exemplo com o trabalho intelectual, analisar oportunidades em aplicar os recursos, ou seja, nada absolutamente fica estacionado. Tudo vale
Perdão, isso vale para tudo. Trabalhos voluntários, onde o nosso salário, nossa renda, será o espiritual. Lembro de uma vez ter lido uma frase de Miramês, que era muito interessante. Faz bastante tempo isso, bem lá no comecinho dos nossos estudos, onde ele fala: já se aposentou? Então agora trabalhe para Deus. Isso aí me marcou bastante, viu? E é bem isso mesmo. Nós temos todo o tempo, nós temos o tempo de desenvolver o nosso trabalho físico, material. Vai chegar uma hora que vamos nos aposentar. Então, aproveita aí, porque sempre não achamos uma desculpa, né, para fazer: tô cansado, trabalhei o dia inteiro, peguei trânsito, cheguei tarde. Então, já que tá aposentadinho, já ganhou o que precisava ganhar, tá aposentado, agora trabalha para Deus. Trabalhar para Deus é trabalhar ao próximo. Podemos afirmar que não podemos viver apenas para nós. Um dia vamos entender com maior clareza o que é viver em sociedade. Fazer o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo, o real significado, e amar ao próximo e saber o real significado da palavra trabalho, com amor. No popular, é o que damos muito ao nosso anjo da guarda, né? Trabalho. Um mentor. Em se falando das leis do trabalho, não poderemos esquecer que ela se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos, pois é por elas que se opera o levantamento das casas, o movimento de todas as indústrias, enfim, todas as atividades da sociedade, em todos os países. Em tudo, sempre haverá uma troca de experiência com outros países. Lá no passado não tinha moeda, mas tinha o escambo, a troca, né? Você tinha algo, trocava, mas para você ter algo para trocar, o outro ter algo que te interessa, todos nós tínhamos que nos movimentar, tinha que haver atividade, né? Fora o maná que caiu do céu na época de Moisés, tudo mais precisa da nossa atividade para ir buscarmos. Nada vai cair do céu, meus amigos. Sempre haverá a necessidade de uma atividade. Aqui, mais de uma vez, o Espírito da Verdade vem nos trazer a confirmação de bens, riquezas. De forma alguma, isso é um pecado, é proibido. Proibido é quando nós tornamos-nos escravos dos bens materiais. Jamais Deus colocaria em nossa jornada algo que a única utilidade seria a nossa perdição, a nossa falha, erros e etc., apenas com o propósito de não conseguirmos atingir os nossos objetivos. Não é um privilégio a riqueza, ela vir do trabalho, né? Então, é aquele negócio. O cara tem muito, que não sei o que lá. Sabe aquela máxima? Você vê as pingas que todo mundo toma, mas não vê os tombos, né? Meus amigos, todos temos oportunidades, vamos batalhar e tal, mas as nossas dificuldades hoje são reflexo do que nós fizemos no passado. Então, tudo tem no pretérito uma explicação para os acontecimentos de hoje. E o que fizermos hoje vai refletir lá na frente. Bem ou mal, lá na frente nós teremos o reflexo das nossas ações. Como dito, a riqueza não pode nos transformar em escravos. Por isso, existem trabalhos, atividades, tarefas e oportunidades que são as ocupações morais e espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais. Essas sem remuneração material, mas com uma grande remuneração espiritual, que é a nossa evolução. Achei essa frase muito apropriada para o nosso estudo. As necessidades de uns são as dos outros. Vamos refletir sobre isso. A necessidade de uns são as dos outros. Para que possamos ajudar os outros também, temos que ter uma ação. Para nos auxiliar, tem que ter uma ação. Trabalho, tarefa ou atividade. Nada, não...
Ah, vamos ajudar o cara orando. Tá bom, mas você tem que ter uma tarefa, você vai ter aquela atividade naquele momento parar, elevar o teu pensamento, direcionar para ele e fazer a sua oração do coração. Tá? Mesmo, eu só posso dar isso. Nossa, é uma riqueza tremenda você poder dar isso para alguém, não é? Você está, entre aspas, você está dando o seu tempo, o que muitas vezes julgamos extremamente precioso para nós. Você está parando, dedicando o seu tempo a alguém. De que forma? Eu só posso dar oração. Então, mãos à obra. Mãos à obra, sempre. Não haverá nada, absolutamente nada, na nossa jornada que vai acontecer ou seja feito de forma inerte, sem nós termos alguma ação. Nossa obrigação de melhorar, evoluir, é a mesma do nosso irmão, cada qual no seu processo reencarnatório. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 37, Jesus acrescentou o seguinte, abre aspas, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Fecha aspas. Jesus pede a todos de boa vontade para ingressar nas fileiras dos poucos trabalhadores, para aumentar o conjunto dos que amam os seus semelhantes e renunciam aos seus próprios interesses, interessando-se mais pelos que padecem. Maravilhoso. Vamos finalizar a noite de estudos com Miramês. Cuidemos das ocupações materiais, porém, não nos esqueçamos dos serviços que Deus, pela voz de Jesus, nos pede para fazer por amor. Com isso, encerramos a nossa noite de estudos com esse belo pensamento e reflexão que pode nos servir como uma reflexão vindo de Miramês. Cuidemos das ocupações materiais, porém, não nos esqueçamos dos serviços que Deus, pela voz de Jesus, nos pede para fazer por amor. Ponto e basta, não precisamos acrescentar mais nada. Bom, meus amigos, após este vídeo, o Magneide encerrará a noite com as suas observações, vibrações e oração. E quem quiser, por alguma definição, trabalho, atividade ou tarefa, qual que se encaixa melhor no nosso dia a dia ou no perfil de cada um, o que cada um melhor gosta de utilizar. Pela definição, o trabalho era um instrumento de tortura, né? Engraçado, né? Que muitas vezes, ai meu Deus, tem que ir trabalhar, né? Pô, principalmente quando estava frio, levantar e tal. Mas temos que ir, não é? Não dá essa conotação, muitas vezes não deu essa conotação para todos nós, que é um fardo, era um instrumento de tortura. O trabalho é uma tortura? Não. O trabalho é uma forma que Deus nos deu de podermos buscar o alimento, buscar a nossa satisfação, buscar o nosso progresso. Enfim, através do trabalho temos a oportunidade de ajudar ao próximo. Um dia vamos entender realmente o significado da palavra trabalho com amor. Bom, meus amigos, foi um prazer inenarrável receber cada irmão em meu lar. Agradeço de coração a oportunidade que tive a adentrar aos seus lares. Teremos uma nova oportunidade em outubro. Outubro estaremos aí juntos novamente. Um beijo, tchau, até lá.